Boa tarde. Terreno abandonado na Ribeira, em Natal, provoca transtornos aos moradores. Mais da metade das unidades públicas de saúde do país não tem estrutura mínima para atender pacientes com parada cardíaca. Meu convidado hoje é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, Abra Frutas, Luiz Roberto Barcelos. A gente vai conversar sobre a Expo Fruit, Feira Internacional da Fruticultura Tropical Irrigada, que vai acontecer de 21 a 23 de agosto na cidade de Mossoró. Terça-feira, 7 de agosto de 2018, eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece e está começando. Um terreno abandonado no bairro da Ribeira, em Natal, tem causado transtornos para quem mora ou trabalha na região. Com lixo e mata acumulados, o local virou ponto de proliferação de insetos e também local de bandidos. A reportagem é de Geraldo Jerônimo. Um terreno abandonado com lixo, construções inacabadas e muito mato. O cenário tem endereço na Ribeira, centro de Natal, e virou um transtorno na vida de quem mora e trabalha aqui perto. Johnny Bezerra é enfermeiro de uma clínica médica particular na Avenida Rio Branco, bem próximo ao local. Relata que o terreno virou uma fonte de problemas na região. Aqui a gente vê grande proliferação de mosquitos transmissores de dengue. A gente vê, queira ou não queira, por ser um lugar descampado, pode ter proliferação de ratos também. E também, infelizmente, a insegurança é visível, tanto para a utilização de drogas quanto para furtos, assaltos, coisas parecidas. Johnny explica que para os pacientes da clínica que ele trabalha, a situação é ainda pior, principalmente por causa das doenças transmitidas pelos insetos proliferados no terreno. São cerca de 280 pacientes, queira ou não queira, tem um sistema imunológico mais baixo do que grande parte da sociedade. Facilita grande a proliferação de doenças para essas pessoas e para as que trazem elas acompanhando. Samir também trabalha próximo ao terreno abandonado. O auxiliar administrativo teve dengue e acredita que foi infectado exatamente passando por aqui. Por conta das horas que a gente passa aqui, a maior parte do dia aqui no nosso trabalho, aqui na Ribeira, e por conta disso, acredito que tenha alguma associação com esse local, sim. E coincide também com os mesmos sintomas que outros profissionais que trabalham comigo também tiveram e andam tendo no decorrer do começo do ano para cá. Dentro do terreno tem essa estrutura aberta que, segundo pessoas que moram próximas ao local, serve de abrigo para moradores de rua, assaltantes e até ponto de prostituição. É um terreno que está aqui abandonado e pode fomentar muita coisa negativa para essa região. Hoje é dia de atendimento exclusivo para mulheres nas centrais do Cidadão, na Zona Norte, e no Shopping Via Direta, na Zona Sul de Natal. A ação faz parte do Agosto Lilás, que leva informações sobre a violência contra a mulher. Vanessa Camilo foi conferir. A Lana está tentando tirar a segunda via da carteira de identidade faz umas semanas. Às vezes tem problema com agendamento, outras o horário disponível não bate com o dela, nem com o do filho pequeno. Até que hoje ela conseguiu. Eu estou tentando desde a metade do ano passado e só vou conseguir hoje porque está sendo exclusivo para a mulher mesmo. Só pela manhã, aqui no ITEP da Central do Cidadão do Via Direta, foram distribuídas 120 senhas exclusivamente para mulheres, sem agendamento. A distribuição continua ao longo do dia e vale para todos os serviços oferecidos nas centrais do Cidadão do Via Direta e da Zona Norte. A ação faz parte da campanha estadual Agosto Lilás. Porque nós vimos que, às vezes, as mulheres que trabalham em casa, né, que fazem o serviço, tomam conta da família, tomam conta dos filhos, tentam ir à central e não conseguem um espaço, né? Não conseguem fazer esse agendamento. Então, nós destinamos esse dia para dar como é que eu posso dizer? Dar essa disponibilidade para elas. Para a secretária, ações como essas servem para estimular as mulheres a buscarem os seus direitos. Nós vamos ter programações, começamos dia 1º de agosto e vamos até o dia 31, onde, dentre essas ações, iremos trabalhar em comunidades quilombolas, comunidades indígenas e comunidades ciganas.
E dia 25 de agosto, nós estaremos fazendo uma ação dentro do Encontro Estadual de Associações de Surdos. Veja a seguir, mais da metade das unidades públicas de saúde do país não tem estrutura mínima para atender pacientes com parada cardíaca. O RN Acontece e volta em instantes. Mais da metade de unidades públicas de saúde do país não tem estrutura mínima para atender pacientes com parada cardíaca. A informação é do Conselho Federal de Medicina. Veja na reportagem de Igor Calian. A dona Margarida já tentou passar 2 vezes por essa unidade de pronto atendimento esta semana para tratar uma forte gripe. A fila era tão longa que desistiu. Hoje voltou outra vez e já está aguardando há 4 horas pelo chamado do médico. Demora tudo, remédio não tem. Fui pedir à moça para ver se tinha um lençol para cobrir a maca. Todas as macas lá dentro não tem lençol, não tem nem papel, gente, para cobrir. E o paciente tem que deitar na mesma cama onde todas as pessoas deitam. E relatos tão comuns como esses no sistema público de saúde levaram os conselhos regionais de medicina do país a visitar postos, unidades de atendimento e centros de atenção psicossocial para identificar problemas de insumos e equipamentos que mais impactam nos atendimentos. De 2014 a 2017, quase 5.000 unidades foram fiscalizadas. O levantamento mostra que itens básicos que temos em casa, como um termômetro, por exemplo, não estão disponíveis em 10% dos consultórios públicos visitados. Mais da metade das unidades não tem o equipamento para exame completo de olho. Um número ainda maior de locais não tem desfibrilador, equipamento essencial para atender casos de parada cardíaca. Também faltam medicamentos para tratar paradas cardiorrespiratórias e choques anafiláticos, por reação alérgica em metade dos consultórios pesquisados. Nesse trabalho, o que se demonstrou que muitas coisas mínimas e essenciais não estavam presentes. Então, são constatações da precariedade da rede pública de saúde. Este médico, que atende em um centro de saúde público de Belo Horizonte, já chegou a comprar insumos por conta própria para conseguir atender os pacientes. Já faltou sabão, os profissionais às vezes tragam material de casa. A gente tenta resolver as coisas por aqui, mas falta material para odonto, falta material para enfermagem, falta material para os médicos e falta seguir com atendimento de qualidade. Além da falta de infraestrutura, quem usa os serviços públicos de saúde ainda enfrenta o despreparo daqueles que deveriam socorrer. No Rio de Janeiro, uma mulher morreu esta semana depois de ter o atendimento negado em um hospital. A médica e os profissionais envolvidos foram afastados. Eleições 2018. Está chegando aí o debate da Band. Vai ser no dia 16 de agosto, hein? Pois é, dia 16 de agosto, 22 horas, compromisso, encontro marcado aqui com os 8 candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte este ano, tá? De hoje até o dia 10 de agosto, a Band Rio Grande do Norte quer ouvir você. Faça uma pergunta para o seu candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte. As 7 melhores perguntas serão selecionadas e feitas aos candidatos no debate que vai acontecer no dia 16, hein? Então, ao vivo, às 22 horas, na tela da Band. Para participar, sua pergunta precisa estar nos comentários do post que está no Facebook da Band Natal. É só procurar lá, Facebook, Band Natal, e você encontra o local para você postar sua pergunta. Participe, dia 16 de agosto, 22 horas. Eu conto com sua audiência aqui no debate com os 8 candidatos ao governo do estado. Falar nisso, hoje, 2 da tarde, tem reunião da direção da Band com as assessorias para acertar os detalhes, as regras, assinar os compromissos para o debate na semana que vem, tá bom? Veja a seguir minha entrevista com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, Luiz Roberto Barcelos. A gente vai conversar sobre a Expo Fruit, Feira Internacional Fruticultura. Vai acontecer de 21 a 23 de agosto na cidade de Mossoró, hein? Aguarde só um instante.
Olha, vem aí mais uma Expofruit, Feira Internacional de Fruticultura Tropical Irrigada. Será em Mossoró, de 21 a 23 de agosto. Meu convidado hoje é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, Abra Frutas, Luiz Roberto Barcelos. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde aos telespectadores. Obrigado aqui por esse espaço. A Expofruit ocorre de 2 em 2 anos, né? Isso. E qual é o tema desse ano? A gente está mostrando esse ano o crescimento que o Rio Grande do Norte teve nas exportações de fruta nos últimos anos. Então, tanto que a nossa, todo o material de propaganda é que a alegria está estampada na cara das pessoas e aí tem ali uma fatia de fruta assim, esboçando um sorriso. Doida para ser comida, né? Exato, doida. Então, assim, para contextualizar, a fruticultura tem uma importância muito grande aqui para a economia do Estado. O Estado é o segundo maior exportador de fruta do Brasil, depois apenas da Bahia, que tem uma produção grande no Vale de São Francisco. E essas exportações vieram crescendo muito ao longo dos últimos anos. O Rio Grande do Norte saiu de praticamente 70 para 130 milhões em 5 anos. Quase dobrou as suas exportações. 130 milhões, o senhor fala? De dólares. De dólares. Isso, Em exportações. Em exportações, né? Por ano. Isso representa um ingresso de divisas na ordem de 450 milhões de reais. Então, né? O peso disso na economia do Rio Grande do Norte é muito grande, né, doutor Luiz? É muito grande. Representa 1/3 das exportações que o Estado tem. E quando você pega isso comparado com o Brasil, ela é 100 vezes maior do que as exportações de frutas representam para todo o país. Então tem um peso muito grande e lembrando que essa atividade se desenvolve no semiárido do estado, né, na região oeste, na Chapada do Apodi, ali na região de Mossoró, e é uma atividade que gera muito emprego e distribui muita renda. Então tem a parte social importante. Uma curiosidade, eu acho que o telespectador também tem. Passamos aí 5, 6, 7 anos de seca. Como é que o setor suportou as dificuldades? Eu sei que, claro, tem a irrigação que salva esses projetos, mas como é que foi passar esse período de seca? De pois então a grande vantagem é que o Rio Grande do Norte tem um aquífero praticamente único aqui na região Nordeste e que é o grande benefício que ele tem, que a gente poder, apesar de ter chovido muito pouco nos últimos anos, ter conseguido explorar sustentavelmente esse aquífero, né? A gente teve que aprofundar um pouco os poços, buscar o aquífero do Arenituaçu, que é uma água de melhor qualidade, um pouco mais cara. Então, os produtores tiveram que investir um pouco mais, mas conseguiram manter a produção, porque essa água está no subsolo, ela tem uma reposição com a chuva, teve menos nos últimos anos, mas o reservatório é muito grande e foi possível a gente explorar mesmo assim. E apesar dessa seca, a gente conseguiu crescer a produção e as exportações e a geração de emprego. Só para dar uma ideia ao nosso telespectador, quais as frutas produzidas hoje, qual é o carro-chefe e quem é o campeão? O carro-chefe é o melão, né? A gente começou com o melão amarelo, mas hoje tem várias variedades, espécies de melão diferentes, quase 8 espécies diferentes, e a melancia sem semente, aquela melancia personal. Esse é o carro-chefe. O melão é a fruta mais exportada do Brasil. Tem um selo, inclusive, né? Tem a identificação geográfica da região de Mossoró. A empresa que eu fundei, a Agrícola Famosa, é a líder nesse setor, inclusive é a maior exportadora de frutas do Brasil, maior empregadora agrícola do Brasil, que planta em torno de 10 mil hectares. Como é que está a empregabilidade do setor aqui, doutor Barcelos? Nós estamos agora retomando a safra, a gente tem uma sazonalidade. O melão foi desenvolvido aqui na região há pouco mais de 30 anos para abastecer a Europa no período de inverno, de frio e chuva que eles têm. No verão, lá na Europa, que é justamente nos meses de maio a meados de agosto, tem a produção na Europa, a gente não produz muito, só produz para abastecer o mercado brasileiro. Então agora a gente recomeça as contratações. Então a partir de junho, julho e agosto é quando o setor praticamente dobra a oferta de empregos, então a empregabilidade está muito grande. Só para dar uma ideia, a minha empresa tem trabalhadores de praticamente a metade dos municípios do estado. Quase 80 municípios
fornece mão de obra para a minha empresa, para a Famosa, e dos quais em 40 municípios nós somos o maior empregador, mais até do que a prefeitura. É a maior hoje, sua empresa é a maior do estado. É a maior do estado e a maior exportadora do Brasil todo. Se pegar todo o Brasil, nós somos os maiores exportadores. Lembrando aqui também que o Porto de Natal, o ano passado, foi o porto que mais exportou fruta também de todo o Brasil. Então, o Rio Grande do Norte realmente ocupa uma liderança nesse setor da fruticultura e é reconhecido, inclusive, internacionalmente, os nossos melões da região de Mossoró, muito conhecido hoje na Europa. Que bom e que continue assim. Pois Falando da Expo Fruit, vai ter uma presença grande de delegações estrangeiras, né? Isso, a Expo Fruit, a gente começou de alguns anos para cá a fazer ela bienal. Temos o apoio do governo do estado e do município de Mossoró. O nosso grande parceiro na realização é o Sebrae. Este ano nós estamos numa área, primeira vez que nós vamos fazer o evento na Estação das Artes, ou seja, numa localização mais central de Mossoró. Centro de Mossoró. Antes a gente fazia na universidade, lá na UFERJ, um pouco mais afastado, porque a ideia também é integrar a sociedade civil para que ela conheça a cadeia produtiva, a importância, né? Porque muitas vezes a produção agrícola brasileira às vezes tem uma imagem muito ruim, as pessoas acham que a gente mata, desmata, envenena, e na verdade não é isso. Nós temos muita tecnologia, a gente aplica o que há de mais moderno em termos de produção, altamente sustentável, temos selos internacionais de que a gente cuida do meio ambiente, que nós temos responsabilidade social, segurança alimentar. Então, mostrar que nós somos uma tecnologia de ponta na produção. Então, virão pessoas de fora, nós já estamos com 280 stands vendidos, são mais de 170 expositores, 65% são de multinacionais, então estamos esperando um grande público para esse período. Pois é, temos delegações, né, que tem a informação, Isso. França, Itália, Alemanha, Espanha, Holanda, República Tcheca, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Rússia e muitos outros que ainda estão confirmando a presença. Qual a expectativa de negócios para o período da Expo Fruit? Certo. A gente tem tanto o negócio dos insumos para dentro da fazenda, como negócios da produção porteira para fora, né? Então, muitos estandes, a maioria são fornecedoras de insumos, né, e serviços e materiais que a gente utiliza na cadeia produtiva. Quase todos estão vendidos já, né? Praticamente todos os negócios já estão fechados, mas é uma ocasião em que a gente já está começando a safra, então o vendedor quer vir trazer uma coisa nova, um produto novo. Ainda há espaço, abertura Ainda há espaço, isso. porque a safra ela se estende até praticamente abril do ano que vem, então tem muito espaço ainda para E qual é o contato, doutor Barcelos? Então, a pessoa entra em contato para informações, aquele expositor que queira participar. Pois é, nós temos o site da Expo Fruit, né? Eu tenho aqui www.expofruit.com.br. É bem fácil, né? Exatamente. E nós vamos ter muita visita de importadores também. Os importadores virão, não só aqueles que já estão fechando o negócio, que já fecharam, que vem no começo da safra, mas como países que ainda não são tradicionalmente importadores e que estão vindo. É o caso, por exemplo, da Rússia, que com o embargo da Europa comprava muito nosso melão, às vezes lá na Holanda, agora está comprando direto e está vindo para conhecer a nossa produção. É uma discussão hoje sobre protecionismo fora, e isso afeta o setor de fruticultura do Rio Grande do Norte? De certa forma, sim. Hoje nós temos uma grande dificuldade, que é o Brasil não ter acordo de livre comércio com quase ninguém. Praticamente só temos o Mercosul, isso isola o Brasil um pouco desse contexto internacional. Então, a nossa de fruta... NAFTA... não temos nada. Então, o nosso melão, para chegar na Europa, a gente paga um imposto de 8,8%, quase 10%. Da fruta quando chega lá, ou seja, é um custo muito alto que muitas vezes concorrentes nossos não têm porque tem acordo de livre comércio. Então esse é um grande problema. Agora, esse isolamento está nos custando muito, porque cada vez mais essa globalização exige isso, então a gente tem muita dificuldade, nosso melão custa mais caro. Então nós temos pressionado muito para esse acordo entre Comunidade Europeia e Mercosul avançar. Faz anos nós estamos tentando e a gente espera conseguir isso, que o governo agora está trabalhando muito para conseguir esse acordo. Qual o destino promissor dessa produção, dessa exportação hoje? Hoje nós temos ainda na exportação, nós temos uma concentração
concentração ainda muito grande na Europa, praticamente 85% da nossa fruta vai para a Europa. E lá é Inglaterra, Espanha e Holanda são os grandes importadores. Mas nós já temos hoje bastante fruta indo para o Oriente Médio, para a região de Dubai, e de lá é distribuído para todo o Oriente Médio. O leste europeu tem comprado recentemente muita coisa, é o caso da Rússia, por exemplo, República Tcheca. E no caso dos Estados Unidos, a gente tem mandado somente para o Canadá, porque justamente os Estados Unidos têm uma sobretaxa para o nosso melão de 28%. Então a gente não consegue acessar esse mercado por conta dessa sobretaxa, que é algo que o governo brasileiro deveria trabalhar mais, mas agora com o presidente Trump lá deve ser muito mais complicado, porque os países centro-americanos não têm essa sobretaxa e aí tira a gente do mercado. O setor tem o que reclamar do Rio Grande do Norte, das autoridades do Rio Grande do Norte, na questão dos incentivos, dos estímulos? Não, o setor, nos últimos anos, tem conseguido, numa velocidade bastante razoável, a questão das outorgas para uso de água e licenças ambientais, que isso é muito importante. Eram gargalos, né? Era um gargalo, demorava anos, às vezes, para você conseguir uma licença dela, e hoje isso está muito mais rápido. Mas, assim, o que a gente tem pedido, nós temos muito claro que a seca não é sinônimo de subdesenvolvimento. Se você levar água e produzir, haverá geração de emprego e distribuição de renda. Portanto, o que nós temos que fazer é trazer água para o Rio Grande do Norte. A conclusão da transposição do Rio São Francisco é muito importante e pensar até em outras transposições. Vocês estão acompanhando isso de perto? Acompanhamos de perto. Infelizmente, as obras ainda estão atrasadas. Possivelmente, o Rio Grande do Norte, de todos desses estados que vão receber essa água, será o último a receber. Ainda tem uma cota muito pequena dessa água, então nós temos que trabalhar para concluir essas obras e conseguir autorização da ANA para que a gente tenha mais volume de água, porque realmente é isso que vai fazer o desenvolvimento do estado. Nesse momento final da entrevista, muito se comentou de uma possível candidatura sua ao Senado até, e ela não se confirmou. Por quê? Olha, é uma decisão difícil, a gente como gestor de uma empresa privada tem que parar com tudo isso para abraçar uma causa pública. Mas a gente tem essa obrigação, essa responsabilidade, tem acompanhado de perto a política. O que a gente espera é que o Estado, quem seja que vai governar o Estado, tenha uma política muito forte de controle dos gastos e de eliminar esse déficit público que é muito grande, porque enquanto ele existir, o Estado não terá dinheiro para saúde, educação, segurança, infraestrutura, o que é muito ruim. Então nós queremos realmente que o Estado entre nos eixos, equilibre suas contas para que volte a crescer e o setor produtivo poder voltar a produzir bem. O setor vai apresentar alguma agenda aos políticos que disputam as eleições deste ano no Rio Grande do Norte? Vai sim. A gente, o setor agrícola, que aqui está representado também pela Federação da Agricultura, em conjunto com a Federação da Indústria, já tinha elaborado um plano no passado, esse plano foi revisado e atualizado e nós pretendemos mostrar aos candidatos esse plano do que a gente quer para o Rio Grande do Norte para as próximas décadas. É isso aí. Para encerrar, faça um chamamento aí para a participação não só do público, mas também dos produtores aí na Expo Fruit, que vai acontecer de 21 a 23 de agosto. Pois é, dia 21 a 23 de agosto, em Mossoró. Esperamos receber a todos que querem conhecer uma cadeia produtiva, uma cadeia que é o lado positivo, a gente tem mostrado, tem crescido muito, gerado mais emprego. Então, é um passeio muito interessante em conhecer essa região, Mossoró, a nossa grande querida Mossoró. Então, convidamos a todos a estar lá nesse período, de 21 a 23 de agosto. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do Roberto Barcelos aqui no nosso programa e desejar boa sorte para os exportadores de fruta e toda a comunidade em Mossoró participar aí da Expo Fruit agora esse mês, dia 21 a 23 em Mossoró. Obrigado, amigo. Muito obrigado, muito obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Vem aí o Boa Tarde Cidadão. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.